Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Estamos de volta ao programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. 3 horas 37 minutinhos por aqui. No ar, o meu, o seu, o nosso Programa Flávio Azevedo. Prazer grande receber você aqui, que está sempre ligado na nossa programação. Minha gente, recebendo hoje aqui a visita do presidente da Câmara de Araruama, o meu amigo Carlos Alberto Siqueira da Silva, o popular Russo, né? E dando prosseguimento àquele conjunto de entrevistas com candidatos da nossa região que nós estamos fazendo. Todos os candidatos da nossa região foram convidados, né? Alguns não vieram, outros vieram, e assim, aqui a gente não vai forçar ninguém a vir aqui dar entrevista, né, e tal. Meu amigo Russo mesmo está convidado já há alguns meses a vir aqui, só hoje ele conseguiu vir. Então, minha gente, sem estresse, Flávio não falou comigo, né? Todos foram convidados, né? Agora, eu não vou pegar ninguém pelo pescoço e trazer aqui para conversar comigo. Lembrando que aqueles que não vieram estão deixando de falar com o eleitor, com o ouvinte, porque não precisa falar comigo, tem que falar com a rapaziada que está aí ligada na nossa programação, né? Então, um abraço a você que está ligado no nosso programa e ao meu amigo Russo que está conosco aqui. Meu irmão, seja bem-vindo, boa tarde, fala pertinho do microfone aí, prazer te receber. Depois de tantas idas e vindas, conseguimos aqui recebê-lo no nosso programa. Seja muito bem-vindo e seu boa tarde para os nossos amigos, Russo. Boa tarde para você, Flávio. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Jornal 1340 AM. Eu sei que a rádio é muito bem ouvida, tá? Não só aqui em Rio Bonito, mas nos municípios vizinhos, onde tem um alcance muito grande. E fico muito feliz de estar aqui com você hoje, podendo bater esse papo. Aqui, na verdade, Flávio, o dia a dia da gente que está em campanha, para nós candidatos, é bem complicado, né? Você está no município, está em outro. É verdade. E fica difícil de você conseguir, às vezes, um tempinho. Porque, por exemplo, hoje já fiz reuniões de manhã, um café da manhã com o empresário, aí vinha Rio Bonito. Agora à tarde tem 3 reuniões, uma 6, uma 7, uma 8. Ou seja, de 6 vai acabar 7, 7h30. Isso vai acabar como todos os dias. Eu chego em casa geralmente 1h da manhã, 1h30. Mas é isso aí, o que impulsiona a gente, né, a mexer com esse troço chamado política, né? Tem que gostar muito disso, porque isso aí você abandona um pouco a família, às vezes deixa de estar com os amigos. Mas eu particularmente gosto desse movimento louco, né, que a gente leva como político. Bom, Russo, vou fazer o seguinte, começar contando um pouquinho da sua história aqui, né? Na verdade, você é presidente da Câmara de Araruama, hoje está radicado no município de Araruama, mas você é filho de Rio Bonito, né? Nasci aqui. Como é que é isso? Nasci aqui no Boqueirão, minha família toda daqui, minha família ainda continua residindo, né? Família inteira, né? Em Rio Bonito. Minha mãe, minhas irmãs, uma irmã mora com minha mãe no Boqueirão, minha sobrinha, mas tem irmã aqui no Campo Chico Mota, irmã na Caixa d'Água, primos para todo quanto é lado. A nossa família é muito grande, sabe, Flávio? Nós somos oriundos lá da Mata, né? Costuma se dizer Rio Seco e Mata, né? São pertinho. E a nossa família veio de lá. Então, começou a espalhar, né? Vai casando e vai multiplicando. Então, hoje temos parentes, não só em Rio Bonito, né? Mas espalhado aí pelo estado todo do Rio de Janeiro. E eu tive que sair daqui, na época, isso já vai para 32 anos, para tentar a vida em um município vizinho, né? Porque naquela ocasião, infelizmente, eu não consegui, assim, crescer, né, na minha vida profissional. Mas eu fui para Araruama, fui muito bem recebido, tá? Construí, assim, uma tranquilidade financeira, mas nunca deixei de estar em Rio Bonito. É raro a semana que eu não venho pelo menos um dia aqui, sem contar o domingo, que é sagrado. Eu
quase todos os domingos, não tendo compromisso, às vezes, mais assim, que eu não possa desmarcar, eu estou aqui, batendo papo aqui na cidade, visitando um e outros, e com a minha mãe, almoço com a minha mãe e à noite retorno, né? Mas sempre estou aqui, sempre, nunca deixei de estar em Rio Bonito. Beleza, e afinal de contas, eu costumo sempre dizer para as pessoas que a política é meio que uma cachaça, né? E o cara, depois que experimenta, fica difícil de largar esse negócio. Quando foi que esse mosquito aí da política te picou, etc. Quanto tempo mexendo com política, com a vida pública? Por conta de que o seu ingresso na política, logicamente começando lá em Araruama, né? Juntamente com suas atividades profissionais lá, né, Lúcio? Na verdade, Flávio, começou em Rio Bonito. Ah, começou aqui mesmo? Começou aqui, claro. Meu pai, na verdade, sempre foi um político sem mandato. Acho que meu falecido pai, ele, na verdade, nunca teve coragem, né, de ir para a rua e enfrentar uma urna, né? Porque é complicado. A política te traz, às vezes, muita alegria, mas te traz, na maioria das vezes... algumas decepções. Muitas, né? Mais decepções do que alegria, né? Porque a política, ela tem um tempo que você acredita em tudo que se fala, e esse tempo termina quando as urnas são apuradas. Ali você vê o que funcionou, o que não funcionou, e a realidade daqueles que diz, estou contigo, e quando você vai ver, não tem voto. Já tem casos aí de candidatos que só teve um voto, o voto dele. E na rua o cara achava que queria ter uma explosão de voto. Aqui em Rio Bonito nós temos algumas histórias muito nessa direção, né, Lúcio? Aquela perspectiva que tinha de Quiquino, né? Você vai lembrar daquela... Eu estava na campanha? daquela eleição, né? Todo mundo achava que Quiquino, o Rogério, né? A gente está com o nosso segurança aqui também, o meu amigo Rogério, prefeito lá do Boqueirão, está aqui acompanhando a gente, está no estúdio também, um companheiro de velha, da antiga aí, das políticas em Rio Bonito, etc. e tal. Obrigado, Rogério, pela sua visita aqui. E mais ou menos eu acho que é o que aconteceu ali naquela campanha de Quiquino que você está tentando retratar, né? Às vezes as urnas nos trazem algumas surpresas, né? Sempre, né? Não é quase sempre, não é sempre. Então eu sempre acompanhei com meu falecido pai, os comícios e tal, e aprendi a gostar, né, desse troço, né? Que eu acho que isso na verdade é uma cachaça, né? E participei de algumas campanhas municipais em Rio Bonito, participei da primeira campanha de Solange para vereadora, e participei da campanha de Abdala, da campanha de Bidinho, Moraes Filho, né? Terra do Bidinho. E depois participei da campanha de Marcos, como vereador, e nas 4 de deputado. Só que aí eu trabalhei afincamente em Araruama, né? Na campanha de deputado. E aí você vai se envolvendo no meio. Na verdade, eu sempre fui um cabo eleitoral, sempre fiquei nos bastidores e nunca, na verdade, fui candidato. E quando recebi diversos convites, e quando eu resolvi ser candidato, praticamente forçado pelo ex-prefeito Chiquinho, quando colocou o nome do irmão dele para candidato a prefeito, João Ribeiro, eu me lancei candidato. E fiquei até surpreso, né? Fui o 4º mais votado de lá. E logo depois veio a eleição da presidência da Câmara, fui candidato, fui eleito presidente da Câmara, né? Uma história assim única de Araruama, que nenhum vereador no primeiro mandato chegou à presidência da Câmara. Eu consegui esse feito, né? E depois vim candidato novamente a vereador, me reelegi, apoiando a mulher do Chiquinho, que é a nossa prefeita Lívia. Aí ganhamos a eleição e fui eleito novamente, reconduzindo como presidente da Câmara, por unanimidade. Tive 17 votos, né? Da outra vez eu ganhei apertado, foi 9-8. Né? Mas, acabou esse troço, o governo falando, tem que ter um candidato, os amigos falando, e Araruama não tem candidato a deputado, não tinha candidato a deputado federal. Até que eu resolvi, aceitei o convite e me coloquei como candidato a deputado federal. E a coisa foi crescendo, e amigos, outros vereadores de outros municípios. Hoje nós estamos em 60 municípios. É claro que alguns com a gente espera uma quantidade de voto, né?
muito grande. E outros não, nós vamos pontuar. Mas eu fiz o dever de casa, fiz um trabalho de base de 2 anos e estou preparado. Tá? Com certeza nós vamos ter um representante novamente de Rio Bonito na Câmara Federal. Porque, na verdade, o candidato único de Rio Bonito, sendo de Rio Bonito, filho daqui sou eu, não tem outro. Não é isso? Na verdade, eu sou o candidato da máquina, tá? De Araruama, mas não sou filho de Araruama, sou filho de Rio Bonito, não é isso? Então, na verdade, hoje tem uma vantagem na frente dos outros. Eu tenho 2 cidades, não é isso? Sou filho de lá, porque o povo de lá me concedeu o diploma de vereador, né? E me acolheu. E sou filho de Rio Bonito de nascença, né? Porque eu nasci aqui no Boqueirão. Então essa é mais ou menos, basicamente, assim, reduzindo bastante, é isso aí. Bom, Russo, vamos falar de proposta, de projeto, e a gente estava falando da palavra, você usou a palavra decepção agora há pouco aqui. E esse momento é um momento de muita decepção por parte do eleitorado. Acredito que na corrida, não só a sua corrida eleitoral, mas a corrida de qualquer um, meu amigo Rogério ali, que deve estar também em campo pedindo voto, né, para os candidatos que ele vai ajudar e tal, deve estar encontrando essa dificuldade também, né? E assim, esse cansaço e essa indignação da população como um todo se dá por conta de uma série de compromissos não assumidos, essa questão da corrupção intrínseca na sociedade brasileira e tal, e no meio político. Ontem saiu aí mais uma parte da delação do Antônio Palocci contando um monte de história. Mais uma rodada, né? Mais uma rodada, né? Imagina aquilo que não pôde ser revelado. Como é que é isso, Russo? Que expectativa nós podemos ter para o deputado federal Carlos Alberto Russo, representando nossa região, nosso estado na Câmara de Deputados, essa que você deve ter lá, conseguindo alcançar a vitória, figuras para dividir os espaços lá, como Aécio Neves, né? A filha de Eduardo Cunha, o filho do Sérgio Cabral. Isso é só para falar dos conhecidos aqui nossos, né? Felipe Pisciani. Então você vai estar lá no meio desses tubarões, herdeiros. E muitos outros estados aí também, tal. Com certeza. E a pessoa, o eleitor, que expectativa ele pode ter do seu desempenho como nosso representante, e o que fazer para não gerar essa decepção naquele cara que está pedindo para você: não, o Russo é diferente, ele tem uma postura diferente, etc. e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu culpo em grande parte tudo isso a população brasileira. Tá, sim. Passo a responsabilidade para eles, sim. Porque é muito triste de você chegar na época da eleição e ir na casa de um cidadão e pedir o voto, que é natural do político pedir o voto, né? Se o cara vai votar é outra história. Até porque se você não vai lá, ele fala assim: eu até queria votar nele, mas ele não veio aqui. Todo mundo passou aqui, só ele não veio, eu votei no outro. No passado que eu pude acompanhar, eu vivi isso. O cara pediu uma telha, um saco de cimento. Era uma coisa mais simples, né? Da necessidade real. Hoje o cara te pede dinheiro. Então o eleitor classifica o político como ladrão, tá? E o político classifica o povo de vendido. Não é isso? Porque você só compra mercadoria se existir. Então, eu acho que está na hora. Eu costumo dizer que é a lei da oferta e da procura. Da procura, justamente. Agora é a lei da procura, né? E também da oferta. Então eu acho não tenho certeza absoluta que está na hora do povo pensar. Tá? Pensar nos filhos, nos netos. Eu acho que a que mais me dá tristeza é quando eu vejo já um senhor de cabelo grisalho falando: eu só voto se me der 200, se me der 300. Isso deixa a gente muito triste, sabe por quê? Aqueles 300 furta o cidadão de uma ressonância, de uma tomografia, de um CTI, que é uma coisa assim que eu sofro muito com isso. A rua, calçada, água encanada. Justo emprego para o jovem. Porque muitas das vezes a gente vê o jovem sendo levado para o tráfico por falta de oportunidade, gente, pode ter certeza. Eu estou andando nas comunidades do Rio de Janeiro e vejo isso de perto. Pouca gente só ouve falar, vê na televisão, mas não vê. Eu estou vivendo isso de perto. Eu estou caminhando dentro desses lugares. E eu costumo dizer o seguinte:
com a falta de comida, com a barriga vazia. Se o cara vê um pedaço de pão, o cara pega e come. E, na verdade, no meio disso aí tem uma coisa chamada droga, que vicia. E depois que tomou o primeiro golinho, já era, não tem retorno, na maioria das vezes. Eu acho que 90%, você é generoso, 90%, tá? Não tem cura. Eu acho que é até mais que isso. Então, é isso que o povo brasileiro tem que pensar. Não é só no estado do Rio, não. Tá? No Brasil. Dá mais valor ao seu voto. Olhar bem. Hoje tem um WhatsApp. Eu vejo todo mundo fofocando o dia inteiro no WhatsApp, mandando bobeira dali e daqui. Vai procurar a vida do cara. Vai ver de onde ele veio, de que berço ele veio, o que ele fez. Tá? Se ele é um cara que sempre trabalhou, ou se ele nunca fez nada para ninguém. Se é apadrinhado de alguém, se nasceu de algum útero podre. É isso que tem que se ver, gente. Porque, Flávio, se a gente continuar com esse mesmo pensamento, essa mesma visão, daqui a pouco esquece. Vem a Copa do Mundo, todo mundo esquece. Vem o Carnaval, todo mundo esquece. Nós estamos ferrados. E gostaria de falar uma coisa muito séria aqui. O Rio de Janeiro deve levar de 10 anos para cima para começar novamente a andar. Porque nós tínhamos aqui um estado, na nossa federação, a segunda maior potência e economia do país, chamada Rio de Janeiro, que hoje eu não sei nem em que classificação ela se encontra. Então a coisa é muito mais séria do que se pensa. E se deixar assim, do jeito que está, essa coisa vai chegar um momento que não vai ter mais cura, tá? Então a gente tem que ter muita responsabilidade com os votos. Você quer ver uma coisa, tá? Na última eleição, Flávio, de municipal, deixaram de ir às urnas muita gente, muito eleitor. Esses eleitores geraram, se eu não estiver errado, 98 milhões mais alguma coisa. Você sabia, Flávio, que esse dinheiro foi partilhado com 5 ou 6 partidos? Os outros não levaram um centavo. Hoje, como não tem mais o Debrecht, Queiroz Galvão, Fertransport, e etc, para financiar essa grande putaria, o que está acontecendo? Criaram-se um fundo para financiar com o dinheiro do próprio povo. Tem aquela história, a filha do Eduardo Cunha levou 1,5 milhão, tá até 2 milhões, né? Tem até 1,5 milhão. Tá até uma confusão danada dentro das agremiações partidárias aí, porque os tubarões e filhos de tubarões deram a bocada maior, e o pessoal pequenininho igual você e outros candidatos deteriorando aí. Nem um centavo. Zero, né? Zero. Então a gente... E essa grana, ela vem daquela multazinha de 3,80 que o cara paga porque não foi votar, 3,50, né? Que o cara paga se não for votar. E mais aí, aquela placa mal colocada que o candidato coloca. Não, mas essa gerou 1 bilhão e 700 milhões. É uma grana. Nós estamos falando só de 98. Sim. Vou deixar de votar. O pacote todo é 2 bilhões e 600. 1 bilhão e 700 milhões, se eu não estiver errado. É 1,700? É 2, não? Não, eu acho que não chegou a 2 bi, não. Então isso para aqueles que pagaram. Seja 2 ou seja 1,700, é dinheiro para chuchu, muito né? dinheiro. Dinheiro esse que não constrói colégios, que não asfalta a rua, né? Que não abre hospital aparelhado com CTI. Você sabia que a região dos lagos chega a coisa de 830 mil pessoas? Se eu não estiver errado, são cálculos que eu estou mais ou menos na minha cabeça, por uma conta rápida que eu fiz aqui. Temos 16 hospitais. E você sabia que de São Gonçalo e Niterói tem 8 ou 7, uma coisa assim nesse nível? Depois tem que até pesquisar. E não funciona. Então você vê, a região nossa tem o dobro e também não funciona. Então, na verdade, chama gestão. Não é quantidade. Tem que ter qualidade. O Congresso Nacional é a mesma coisa, gente. Porque a gente vê lá, aquilo lá é um feudo. Papai passou para vovô, vovô para bisavô, para o neto, para o bisneto, e assim vai. Então, eu acho que está na hora da população do Rio de Janeiro, principalmente, repensar, pensar e olhar. Porque o que me dá, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, tá? Porque eu não sou a perfeição, né, em pessoa. Eu tenho meus defeitos e minhas virtudes, e acredito, tá, que mesmo essas pessoas lá têm as virtudes deles, né? Acredito que sim. Pelo menos quero acreditar, né? Porque senão, se a gente não acreditar mais em nada, perdeu a esperança, perdeu a vida. Mas eu tenho certeza que a população hoje, com a internet, né, com o WhatsApp,
Está na hora de se comunicar, de ver e saber o que realmente quer para o nosso Estado. Se quer mais emprego, se quer uma qualidade de vida melhor, se quer uma segurança melhor, vai ter que pensar nos políticos, são eles. O cara fala assim, não quero saber de político, tudo safado. Mas é a política que vai tocar nos próximos 4 anos, essa política agora, tá, o nosso país. Então hoje, a gente tem que ter muito cuidado na hora de votar. Muito cuidado. Eu chego ao ponto, Flávio, eu faço às vezes 3, 4 reuniões por dia. Às vezes para 200, 300, 400, 500 pessoas. E eu chego ao ponto de dizer, se eu não for um candidato que vocês acham que eu não devo representar vocês, não deixe de zona. Vai lá, aperta nulo e confirma. Para que na próxima eleição seja tenha um pouco menos de desigualdade para os candidatos. Porque eu queria ver essa turma toda na rua de igual para igual. Conquistar o voto com trabalho, tá? Com história, tá? Com dedicação, projeto, né? Com os projetos de que já fez. Aí sim, aí seria uma política limpa. Mas enquanto tiver essa parede no meio, chamado dinheiro, tá? Já melhorou um pouquinho, já sentiu a diferença na rua. Já deu. Aquelas pessoas que estavam lá esperando para trocar de carro, para pagar o IPVA, sonhando com alguma coisa desse nível, já começou a perceber que as coisas estão mudando. Isso é esperança. Então, para que fique a coisa certa, nós temos que mudar. Você quer ver, Flávio? Vou falar uma coisa aqui. Eu já estou fora de Rio Bonito, fora que eu digo, já residindo, há 32 anos. Me responde, quantos prefeitos teve Rio Bonito há 32 anos? Fala para mim. 32 anos, tivemos 3 prefeitos, né? Isso. Aquela beirinha de Maria Luísa lá, e depois começou Mandiocão e Solange. Araruama trocou 7. É por isso que, com todas as dificuldades, você sabia que Araruama é uma das cidades mais pobres em poder de investimento? É, a gente sabe disso. R$ 1.900. Aí o cara olha para Iguaba, que é pequenininho. Você vai na cidade, não parece, né? Não parece. Então o que acontece? Você olha, Rio Bonito é uma terra linda. É porque, na verdade, nunca souberam explorar. E uma cidade que tem não só um naturais, potencial, mas isso. Uma galera que tem um poder aquisitivo, uma classe média alta pujante, um centro comercial importante, uma zona rural perfeita, com pessoas com poder também de investimento, impacto financeiro. O que não se faz é investir nisso que a natureza deu pra gente de graça, que são as belezas. Agora, Russo, ainda dentro dessa lógica do projeto, foi bom você ter tocado nessa questão dos hospitais, etc. e tal. E vale lembrar aqui o pessoal que está acompanhando a gente que, só para fazer uma ilustração, nós temos uma infinidade de estruturas do governo federal, etc. e tal. E parte dos problemas de não funcionar é porque quando o cara chega lá, ele não leva só as propostas de trabalho. Aí fica aquela repartição, é para mim, é para eu botar minha mulher, o cabo eleitoral, que não sei o que, o famoso chamado de aparelhamento da máquina pública. Troca-troca. Isso traz uma série traz uma série de prejuízos administrativos, funcionais para a máquina e contribui para esse momento difícil que a gente vive. E aí eu queria agora botar um outro cenário para você analisar também. Eu que estou de fora, parece aquela música do Dominguinhos, né? Eu que estou de fora reclamo disso. Mas o cara que está dentro está satisfeito e quando eu entro fico quieto. Tá ótimo, né? Aquele negócio a música do Dominguinhos. Olha que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Olha quem está fora, e quem está dentro não sai. É o forrozinho do Dominguinhos, né? Como é que a gente faz para mudar esse cenário? Porque assim, é muito fácil, eu costumo sempre dizer, é muito fácil xingar a classe política por causa disso, daquilo outro, mas nós temos esses vícios, vícios que nós, cidadãos, é que mantemos e criamos esses vícios. Como é que você vê isso? E como mudar isso gradativamente? Eu acho muito difícil. Muito. Não sou hipócrita. Acho difícil demais, tá? Mas tenho sonho que mude. Eu acho que deveria ser através de concurso, né, Flávio? Ficaria uma coisa assim bem mais transparente, né? As pessoas iriam se dedicar, né? Porque eu lembro, no passado, Flávio, o pai tinha um orgulho quando falava assim, pô, minha filha é professora. Isso acabou, Flávio, com o passar do tempo.
Então, eu acho que a Constituição nossa, ela teve aquela mudança de 88, que já foi bem, avançou bastante, né, no que eu entendo, da maneira que eu vejo. Ela deu um avanço significativo, porque já foi bem pior, mas mesmo assim, eu acho que já está na hora de dar mais uma apertadinha nela, porque dali vem tudo. É ali que diz o que pode e o que não pode, né? A Carta Magna, né? Soberana. Então eu acho que está na hora dos políticos agora que vão fazer parte desse novo Congresso Nacional se unirem justamente no pensamento de melhorar a máquina pública. Isso é uma maneira de melhorar a máquina pública, tá? A pessoa ter mais comprometimento, né? Porque você, quando você é levado por alguém, por alguma indicação, você não quer saber se o cara está fazendo errado. É o que você acabou de falar. Você é o cara e não quer nem saber disso. Então, quando você... É só você olhar para a prefeitura, é muito fácil. Prefeitura, geralmente, Araruama já chega aí a, acredito que quase 10 mil funcionários. Então, aqueles que são concursados, não está nem aí. Ele vota naquele que ele acha que é melhor, ou naquele que ele pegou os 100 reais, ou naquele que deu o saco de cimento, ou naquele, enfim, por interesse próprio. E tem aquele, já é evidente, que olha que no ver dele, no olhar dele, é o melhor candidato. Já o contratado, não. Alguns mentem para o patrão, né? Para o prefeito, para o secretário, mas na sua grande maioria vai para a rua pedir o voto. Porque ele é contratado, não é concursado. Ou seja, ele não é dono da cadeira. Então, esse é um dos grandes problemas que existe no Brasil. Por que a Petrobras deu no que deu? E outras autarquias brasileiras? Justamente que eram pessoas, tá, que foram para lá e manipularam até os que eram de carreira. Porque eles sabiam como é que tocava, como é que pilotava aquilo ali. Interesse próprio. Isso é uma das grandes questões que eu acredito muito que, devido ao que o povo mostra, não, isso também, Flávio, tá, eu vou à frente e também eu dou uma rezinha. E isso é o que eu percebo nas redes sociais, tá? Na rua, o sentimento do povo. Se é verdade, também não sei não. Não, mas aqui, você está no seu segundo mandato de vereador, né? Sim, sim. Nesse segundo mandato, 2 presidências de Câmara. Sim. Ou seja, antes disso, você caminhou aí nas campanhas de fulano, de cicrano, que você acabou de dizer aqui. Isso acaba te dando aí um diploma de sociologia da vida, tá, né? Mas mesmo assim causa medo. Dá para entender perfeitamente. Você consegue fazer essa leitura? Eu estou conseguindo avaliar hoje dessa forma, e espero que eu tenha certo. Agora, a gente fez aqui um raio-x, né? Analisando um cenário. Educação é o caminho para a gente resolver isso? Sim, claro, sempre. Sem educação, o ser humano não é nada. O grande X de tudo isso é a educação, cara. O dia que se entenderem, tá? Se entender que a educação é o pilar de tudo isso, como costuma dizer Chiquinho, que é a espinha dorsal, né? Acabou o problema. Porque o professor, Flávio, faz assim uma inversão de valores. O professor não foi feito para educar filho de ninguém. Educação tem que se dar em casa, Flávio. Professor é para abrir as portas do conhecimento. E ganha muito mal para isso. Educação em casa, Flávio. Escolaridade não é a mesma coisa. Não, e o povo, Flávio, o povo, claro, eu não estou generalizando, tá? Tem regras, né? Toda regra fora exceção. Mas você vê que na maioria do povo, até que hoje já está mudando até do menos favorecido para a classe média para alta. Eles pegam os filhos, jogam na mão do professor e quer que o professor resolva. E quando o professor chama atenção, olha, eles indo para o Ministério Público, indo para a delegacia, e por aí afora. Só para corroborar com o que você está falando, Russo, a sua mãe, Dona Erli, trabalhou bastante tempo no Colégio Foi Cinecista, SG, né? muito tempo. Dona Erli, Ela se aposentou lá. Muito conhecida do Colégio Cinecista de Rio Bonito, então você conhece o professor Betinho, que foi diretor durante muitos anos do Colégio Cinecista, depois do Monsenhor Gens. Mas minha mãe se aposentou no Monsenhor. Então, Manuel Duarte. É a mesma coisa, né? Depois que mudou o nome. Da minha época, né? Até porque a gente estudava era Monsenhor. Mas assim, uma vez o professor Betinho me disse que um dos grandes problemas da educação é que a criança chega na escola sem saber a importância de palavras como
Muito obrigado, com licença. Bom dia. Me desculpe, bom dia, boa tarde. Primeiro você. Esse tipo de situação que acaba vindo de casa. Principalmente de respeitar a melhor idade. Porque antigamente eu queria ver, na nossa época, chegar uma pessoa da melhor idade e você continuar sentado no banco. Você ia levantar e dar o seu lugar para ele, que é o certo. Sabia que na Europa a prioridade é do idoso? É o inverso. Porque foi eles que construíram tudo para a gente sofrer. No Brasil é o inverso. Quando alguém me liga e fala assim: Russo, preciso transferir minha avó, minha tia para o CTI. Aí eu pergunto: qual é a idade? Ah, Russo, tem 67, 68 anos. Meu Deus do céu. Ó, eu vou vir aqui, vou mandar para lá para eles olharem. Porque parece que a terceira idade virou lixo. Eles não respeitam. Perderam a concepção de que nós temos história. E a nossa história é feita em cima disso. Para corroborar com o que você está dizendo, eu sou técnico de enfermagem de formação. Você é melhor do que ninguém. Antes de ser jornalista, e o nosso protocolo diz que se eu estou sozinho para salvar 2 vítimas, eu vou salvar primeiro aquela que tem condições de sobreviver. Não, até aí ainda vai. Eu faço análise. Mas a idade já te arrebenta, Russo. Aí que está o detalhe. Se eu tenho um menino de 18 anos no mesmo acidente, eu sei que ele é jovem, cheio de vida e tal, e tem do lado um senhor de 70 e alguma coisa. E às vezes você vai errar, Flávio, na escolha, hein? Com certeza. Mas o protocolo diz que eu tenho que... Então não é mentira, não é coisa inventada por mim. Você não está inventando, você não. lê. É isso aí. Entendeu? Então, eu acho que o povo perdeu a doença crônica, outro parâmetro. A doença crônica e a doença aguda. A aguda é aquela que dá repentinamente num sujeito sadio. A crônica já é aquela doença que vai se agravando e você carrega ela com o tempo. Entre o sujeito crônico e o agudo, uma vaga só, ela é dada para o cara que está com a doença aguda, porque ele tem chance de melhora. O crônico, ele já está me dando prejuízo há muito tempo, então ele fica em segundo plano. Isso aqui que eu estou dizendo não é inventado, são os protocolos que a gente segue. E o que você está dizendo aí da questão do CTI, quando alguém pede para você arrumar lá um espaço para alguém, esses protocolos é que determinam você conseguir ou não a vaga da pessoa. Justamente. Porque quando você liga lá para a central de regulação, tem 30 pedidos, e agora você tem 12 vagas, as 12 vagas para 30 pedidos vão obedecer esses protocolos. E aí, como deputado federal, dá para a gente mudar esse cenário, Russo? Tentar se juntar aí com a autoridade do setor para mexer nisso? Vai depender muito de como vai votar a população brasileira no Brasil. Vai depender tudo disso. O que for depositado nas urnas é o que vai dizer se melhora, se fica como está, ou se pode até piorar. Porque diz assim: pior do que está não fica. Eu estou vendo que está assim. Fica assim. Cada vez está ficando pior. Então, vai depender tudo do povo. O povo é que vai direcionar o que ele quer. Se ele quer isso que está aí, se ele quer melhoria, tá? E detalhe, não existe uma vara de condão, não. Ela vai a melhoria vai ter vir gradativamente, tá? Porque, como você educa uma criança desde pequenininho, como você disse, dá bom dia, boa tarde, obrigado, pois não. Eu não sei como é que você está conduzindo a campanha, né? E eu quero agradecer os amigos que estão aí acompanhando a gente e lembrar que a entrevista do Russo vai ficar disponível depois na minha página, no YouTube e tal, para quem quiser compartilhar, assistir de novo, ver, rever, etc e tal. Russo, eu costumo sempre dizer aqui no nosso programa que não adianta votar no Bolsonaro ou no Fernando Haddad ou no Cabo Daciolo sem prestar atenção em quem estamos votando para deputado federal, para senador, para governador, para deputado. Senão não adianta nada. Porque na verdade isso faz parte, conjunto. É uma grande engrenagem que nós estamos escolhendo agora na próxima eleição. Eu não sei como é que vocês estão tocando a campanha. Você usa também essa fala: cuidado com quem você está votando para senador, cuidado com quem você está votando para presidente, cuidado com quem você está votando para governador. Porque eu penso que se você chega lá muito bem intencionado, mas na hora dessas escolhas, o voto não for bem oferecido, bem dado, acaba que não adianta votar no Russo ou votar no Joãozinho ali, que eu acho que é muito bacana, se não vai resolver nada. Se o restante da engrenagem mantém aquela história de sempre, né? Olha, fala um pouquinho sobre isso. O que tem que se ter hoje, tá? Na minha opinião, gente, tudo isso que eu estou falando é a minha opinião. Perfeito. Tá? O que tem que se ter hoje são pessoas comprometidas
em melhorar o país. Se tiver, o que eu acabei de falar, são 513. Se hoje o Brasil fizer uma escolha bacana, nós vamos ter, na sua maioria, pessoas preocupadas com o próximo. Aí vai se pensar em toda essa questão que você acabou de falar. Mas se tivermos profissionais preocupados com as suas classes, tá? Porque na Câmara Federal tem suas bancadas. Todo mundo sabe disso. A televisão fala todo dia quando tem votação. Quais as bancadas? O cara que representa o empresariado, o cara que representa o industrial, o cara que representa o agronegócio. A bancada da Bíblia. Tudo. A bancada da igreja. Então, o que acontece? Enquanto tiver dessa forma, é muito até fácil de entender. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Agora, quando tiver uma conscientização de que todos estão ali pela melhoria, pela recuperação do país e, em especial, pelos estados que foram destruídos, como, em primeiro lugar, é o Rio de Janeiro, aí sim, aí começa a se pensar em melhoria. E tem uma grande vantagem. O povo brasileiro é um povo muito bom, hospitaleiro, caloroso, e costuma dizer que o povo brasileiro é preguiçoso. Não é não. O povo brasileiro é trabalhador. É só você olhar de manhã cedo, nas estações de trem, nas rodoviárias, você vai ver que o povo brasileiro é trabalhador. E o carioca, em especial, é trabalhador. O que falta hoje no Rio de Janeiro é oportunidade. É só isso que a gente tem que se preocupar de criar. Porque, rapidamente, ele volta a crescer e automaticamente volta a gerar emprego e podemos pensar em melhoria, como hospitais, melhorar os hospitais federais. Não adianta chegar aqui e falar assim, olha, nós vamos trazer para aqui uma faculdade federal. Mentira! Está lá as outras, tudo sucateada. Como é que vai abrir uma nova aqui na nossa região se a gente tem as nossas lá sucateadas? Mas aí me permita... Vou abrir hospitais, se os outros estão sucateados. Me permita abrir uma brecha no que você está falando para a gente entrar em mais uma proposta aqui. A gente começou falando de educação, falamos aí da questão da formação da garotada, agora estamos falando de sucateamento da máquina pública, e aí você fala de oportunidade. Por vezes o que falta também é a qualificação. Aqui eu converso com o pessoal do condomínio industrial de Rio Bonito aqui, com as poucas empresas que tem ali, e o que eu ouço dos empresários é o seguinte: Flávio, eu até tenho vaga de trabalho, mas assim, geralmente os currículos que chegam aqui eu só posso receber o cara como servente, como varredor do pátio da minha indústria. Eu não tenho cara com a formação. E aí ele tem que pegar esse sujeito. Às vezes a urgência é tão grande que ele forma o cidadão dentro da empresa dele, mas aí acontece um outro problema. Quando ele acaba de formar o sujeito na empresa dele, o camarada mete a perna, porque aí ele já ganhou experiência, etc. Vai embora, onde oferecer mais um pouquinho. Vai embora. Mas assim, às vezes acaba ficando pesado também, Russo, essa formação do sujeito. E nós temos aí os institutos federais, etc. e tal, que, como você está dizendo, isso foi meio que distribuído na base da politicagem e não se pensando efetivamente. Você vai lá em determinada cidade... O coletivo, né? Você vai em determinada cidade do interior, onde o forte lá é a pecuária, as fazendas, os sítios, a produção interiorana, e o Instituto Federal está oferecendo curso de mecânica de moto, de estilista de moda, e não tem ninguém lá preocupado com isso. Aí você vai já em outro lugar, à beira da praia, na região aqui da região dos lagos, vamos dizer, onde o turismo é muito forte, as pessoas estão com dinheiro, poder aquisitivo para gastar numa loja, etc. Aí você tem curso de laticínio, curso de fabricação de queijos ou seja, tudo bagunçado. Como é que você vê isso? É possível, como deputado federal, tentar interferir nessa lógica? Como é que você vê isso? Claro, eu acho que até o deputado federal, tá? Ele, se tiver boa vontade, ele pode até chamar 3, 4 colegas para uma reunião, e depois dos 4 chamar mais 4, e mais 4, e mais 4, e conscientizar. Porque muito melhor um projeto ser da sua grande maioria, que ele não vai encontrar nenhum tipo de dificuldade. Porque na maioria das vezes, você tem um projeto que você coloca lá, e que você vai embora lá em 4 anos e não consegue aprovar um.
Ué, tá aí a história do Bolsonaro, que o pessoal 28 anos. sempre critica, que está lá já há quase 30 anos e não aprovou lá 1 ou 2 projetos, ou quase nada. Mas você vai votar... Mas será que é culpa do cara? Mas você quer votar no cara que não consiga aprovar nada para trazer melhorias? Ou você quer votar no cara que só briga, fala, reclama, xinga, ó, não faz o que não deixa? Meu pensamento é o seguinte: eu quero o cara que... Eu estou colocando só o exemplo de um político conhecido que está há tanto tempo lá. Eu tenho desconfiança que ele não estava lá a passeio esse tempo, que em 30 anos, pelo menos um projetinho ele deve ter apresentado, mas não passou no crivo lá dos... Como dizia Tiririca, né? Os projetos Tiririca eram bons. O que você está querendo dizer é exatamente que é preciso haver aí uma organização para que não aconteça interação, isso. Né? Tem que interagir entre os companheiros, ver aquele que se acopla mais a você, né? Porque cabeça de ser humano é difícil. Agora, né? nossos deputados federais não são muito distantes, não estão muito distantes das prefeituras também, isso não ajuda não, Russo. Geralmente, pega ali o cara, o prefeito já não quer muita conversa com você, porque vê você como um potencial adversário dele, Esse é o grande e o deputado também vê o prefeito da cidade dele eu sonho um dia, eu sonho que muito breve vai se unificar as eleições todas. Vai dar um trabalho para votar, mas vai acabar isso. Aí entra essa questão que você falou. Claro, com certeza, uma só e acabou. Despesa pequena, uma vez só, tá? Não envolve esse monte de gente. Mais fácil, porque vai ser uma quantidade, os partidos vão ter os prefeitos, vereadores, deputados, senadores e tal, e encerrou, é começar a trabalhar. Só que hoje não, você começa a trabalhar, mas já pensando que 2 anos tem outra. Aí você não consegue focar, né, naquilo que realmente você... O trabalho tem que ser em cima dessa mecânica, que por vezes os projetos acabam sendo atingidos por esse... Justo, claro. Então são coisas que eu acredito que vai renovar muito o Congresso Nacional. Eu queria que o senhor falasse também sobre aquela questão das emendas que cada deputado tem. O deputado, eu não sei assim, com exatidão qual é o valor, mas eu acho que chega na casa de 19 milhões e alguma coisa. Ano? Ou no mandato de 4 anos? Não, ano. E essas emendas, elas são logo repassadas ao deputado, o deputado assume em fevereiro e ele já recebe elas em março. Tá? E ele manda da maneira que ele achar que se deve, né, colocar. Agora, o que me deixa assim, triste, Flávio, eu estava num município pequeno, não vou citar o nome do lugar, nem a pessoa, encontrei um cara político, não é político de mandato, né? Já foi secretário, candidato, enfim. Eu falei, e aí, tudo bem? Está fazendo o quê? Que não vim receber aqui uma emenda. Eu falei, emenda? Então, Flávio, hoje, você sabe o que aconteceu? Existe despachante para vender emenda. O famoso lobista, né? Poxa, mas não dá, cara. Então vamos legalizar logo, como nos Estados Unidos, né, a profissão de lobista. O que você é, Flávio? Sou lobista. Aí pronto. Mas fica dentro da lei, vai pagar imposto. Porque a pior coisa que tem, sabe? Porque é hipocrisia. Vai ter que ter uma formação acadêmica. Claro, né? vai se formar, né, como todo mundo. Porque a pior coisa que existe é a hipocrisia, Flávio. O cara diz, Deus me livre, está lá fazendo. Então, no caso, como é que acontece isso? A grosso modo, 19 milhões e 600 mil. Esse facilitador sai batendo de prefeitura em prefeitura, dizendo que ele tem X de emenda, e de acordo com a comissão que ele recebe desse dinheiro que é oferecido, ele fecha com aquela prefeitura. Justamente. Chegou na minha, eu não quero embarcar nessa história, passar bem... É até importante, Flávio, depois você levantar, tá? Não é humanamente impossível conseguir fazer isso, com esse corre de política. Vamos botar aqui 12 anos, em 12 anos, quanto o Rio Bonito recebeu de emenda parlamentar? É um negócio legal para você saber quem foi que mandou, quanto foi, como que veio, porque deve ter hoje em Rio Bonito, Araruama chegou a 200 e poucos deputados federais que obtiveram voto lá. Aqui não deve ser diferente, né? E saber efetivamente quais foram os deputados que presentearam a cidade, retribuindo o voto que levaram eles a ter uma cadeira no Congresso Nacional. Importante, até para você depois mandar para os nossos ouvintes, entendeu?
porque no final das contas a gente não fica sabendo de nada. Eleição é igual carnaval. Depois do carnaval, né, sobem os frutos. Depois de 9 meses começa a aparecer os frutos. A música do grupo El Chan diz isso, né? Depois de 9 meses você vê o resultado. Justamente. E na política não é nada diferente. Entendeu? Só que na política pode vir os bons resultados e os maus resultados. Bom, isso que você está dizendo, e aí não é o meu amigo Russo que está dizendo, é eu que estou falando, né? Nós tivemos aqui em Rio Bonito um caso clássico, a famosa ciclovia da Bela Vista, ela teve um problema na transição de governo. Parece que com a gestão anterior existia um trato entre a empreiteira e o deputado, se não me engano é Francisco Floriano, deputado responsável por aquela emenda. E quando começou uma outra gestão municipal, agora comandada pelo prefeito Mandiocão, as obras pararam. Por conta de um desentendimento entre a gestão e acordos que foram feitos com a gestão anterior. Que diabo de acordo é esse? Ninguém diz o que é. O que as pessoas apenas dizem é que, não, porque tem lá um problema lá, um combinado lá que não foi, um tratado que não foi feito, que não foi cumprido, não sei o quê. Nessa mesma direção caminha aqui a questão das obras do colégio do Parque Indiano. A escola estava bem adiantada e já está 1 ano com as obras paradas. Flávio, que tal acordo é esse com o dinheiro público? Acordo com dinheiro público, negócio que não foi cumprido. É chamar a gente de burro, não? Eu estou trazendo essas duas histórias só para as pessoas não acharem que a gente está contando lorota aqui. Eu estou dando aqui 2 exemplos na nossa cidade de Rio Bonito, 2 exemplos clássicos de obras que uma ficou parada, agora foi retomada, e a outra que está parada, sobre esses argumentos. Eu vou dar aqui Vou fazer uma narração rápida aqui. Uma ilustração. De um caso que aconteceu em Araruama. Ofereceram uma quantidade X de asfalto, que Araruama tem 99% das ruas sem pavimentação, né? Um caso lá de uma colocação de uma verba para asfaltar. Até aí, na época, o prefeito era o Francisco Ribeiro. Não, beleza, pode mandar verba, com o maior prazer, vou inaugurar, botar banda de música. Para dizer. Quem é que não quer asfaltar as ruas? Justamente. Dizer quem foi que trouxe para a cidade, até mesmo para depois os eleitores reconhecerem, né? Muito bem. Só que a empresa que vai fazer é a empresa X tal. Falou, tudo bem, sem problema nenhum. Pode ser. Então tá bom. Quando vem a empresa que prepara para fazer a licitação, estava lá 930 e poucos mil ou quilômetro. Um caso mais ou menos por aí, tá? Eu não lembro exatamente dos números para mim não falar besteira. Ele falou, não, mas eu tenho 280 ou quilômetro. Com esse dinheiro eu faço 3 quilômetros e alguma coisa. Não, mas tem que ser assim. Falei, então você pega essa emenda e leva de volta para outro lugar que aqui você não vai pôr. Olha só. E aí a oposição deve ter saído dizendo que o cara não quis que devolveu, falou para a cidade. Falou. Mas eu acho que tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Claro, lógico. A partir do momento que o político tiver responsabilidade com o dinheiro público, a coisa funciona. Tá? Porque nós temos fatos lá em Araruama, que é fácil de comprovar, de um processo que custava, vamos dizer, a merenda, R$1.200.000 mês, no governo passado. Neste mesmo governo, 700 mil. E qualidade exigida melhor. Entendeu? Então é da maneira que se aplica, da maneira que você deixa o fornecedor precisa trabalhar, lógico. O prefeito Mandiocão, por exemplo, aqui, que eu tenho muitas críticas a fazer o prefeito Mandiocão, mas ele tem uma fama dita por alguns políticos, Russo, de que é um cara que não tem acerto com deputado. Muito bom. Ele não tem deputado. Ele não tem um deputado, porque o Mandiocão não faz acordo com ninguém, né? Eu tenho sérias críticas a fazer e faço ao prefeito Mandiocão. Mas ele carrega essa crítica com ele, que vem da parte dos próprios políticos, e quando a gente começa a levantar essas histórias, a gente fica meio sabendo que por que não tem acordo com ninguém. Porque é um cara que, não estou dizendo que ele é santo, nem a última bolacha do pacote, mas talvez os tais acordos que são colocados na mesa ele não concorda, igual você está dizendo que o cara lá em Araruama não concordou. Não concordou. Então a gente, com isso, quando se concorda, uma obra
que realmente você vai montar um hospital com 400 cirurgiões, como vai ter lá agora. E como é que você vai trabalhar isso, Russo? Como é que você vai trabalhar esses 20 milhões de emenda que você vai ter lá para distribuir com as nossas cidades aqui? Nós vamos distribuir, com certeza. Como é que você pretende? Nós vamos ver. A minhas emendas porque não assim, tem... porque tem uma lógica de funcionamento. Nas minhas emendas não também, tem negócio, não tem negociação, nem comissão. Não participo disso. Se souber de que eu mandei alguma emenda para algum lugar e que alguém está negociando, eu mesmo denuncio. Tá? E se puder, eu vou lá e suspendo ela. Então não tem negócio, não tem acordo com isso. O que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos estudar as necessidades, porque são 46 no estado do Rio de Janeiro, na sua grande maioria vai ter voto também aqui na minha cidade, tá? E eu acho que cada um tem que dar um pedacinho, tá? Como eu vou fazer, tá? Com minha parte, que vai ser um pedaço maior. A gente vê as prioridades, as necessidades, e de maneira que a gente for conseguir, porque essas emendas são garantidas por leis. Mas tem outras emendas no meio desse caminho, como foi a farra das emendas agora, na cassação da Dilma, e para manter o Temer. As duas denúncias contra o Temer foram 6 bilhões de emenda. Olha só, se tem um deputado federal lá, realmente comprometido em trazer verbas, melhoria, desenvolvimento para a nossa região, olha como é que isso aqui ia estar. Ia brincar de melhoria. Então, era o momento de aproveitar. A gente não vai ter essa farra mais, espero que não tenha nunca mais, né? Porque aí você querer o mal do Brasil, não é isso? Espero que o presidente que senta lá, seja ele quem for, que esteja com a cabeça voltada em melhorar o país, em criar oportunidade para os nossos jovens. A minha maior preocupação é os jovens, tá? É o que vai ser daqui para frente. Falando jovem, eu estava olhando o plano de governo seu, tem lá para a gente já fechando aqui, porque já são 4 horas e 28 minutinhos aqui. E daqui a pouco às 5 horas meu amigo Manuel Rangel tem aqui o programa Sol Poente. Mas eu olhando o seu plano de governo lá, tem um projeto interessante que eu achei para os professores. Tem. E eu queria conhecer aquilo ali. Como é que funciona aquilo Olha ali? Só, que acho que é uma boa desse incentivo à educação. O que acontece? O professor, o educador, é muito mal remunerado. É o que eu acabei de falar aqui. Tratado às vezes com falta de respeito. A gente passa, principalmente na nossa cidade, nós somos do interior, né? Então a gente vê muito na beira da estrada, pedindo carona. Já morreram muitas em acidentes que pegava carona, o carro às vezes batia, capotava. Essa história hoje já melhorou bastante com relação a isso. Fora mas chega a ver, mas chega a ver em cima de trator ainda no interior. É verdade. Ainda vê ainda. Então, o taxista, que eu acho muito justo, que meu pai também, além de ser funcionário da Prefeitura de Rio Bonito, também foi taxista. Ele tem um direito à isenção. Se eu não me falha a memória, chega a quase 35% ou 35% exato. Eu vou criar um projeto, que vai ser o meu projeto 01, tá? Por isso vou precisar conversar com os companheiros, ter o apoio deles, para que a gente possa aprovar esse projeto, que é um sonho de eu fazer. Dar ao professor esse mesmo direito. Mas por quê? Primeiro que eu já estou dando um aumento disfarçado, porque o professor merecia receber como lá na Alemanha, que hoje lá o ministro, o desembargador, o juiz, estão lá pedindo, pelo amor de Deus, fazendo passeata para equiparar o salário dele do professor. Então lá vai ter cidadãos bem formados, porque os professores recebem muito bem para isso. Então eu quero estender isso. Por quê? O professor que dá aula em Tanguá, ele tem uma matrícula em Tanguá, o professor pode ter 3 matrículas, se eu não estiver errado. É isso, Flávio? 2. É só 2. Mas tem gente que tem 3. Mas agora o Ministério Público está em cima, né? O Ministério Público aqui em Rio Bonito está saindo um monte, não só professor, não, médico também. Mesmo? Vínculo público só 2 e está pegando no pé do MP. Tá, porque na verdade é a mobilidade. A pessoa teria uma matrícula, poderia ter uma matrícula em Tanguá e poderia ter uma matrícula em Silva Jardim. Então, vai dar a facilidade de comprar, tá, o seu veículo 0, né? Com sem esses impostos. Então, o professor, na verdade, vai estar ganhando, vai estar tendo um aumento. Né? E eu acho isso aí, é o mínimo que você pode dar ao educador. Né? Porque sem o educador, o que seria da gente? Um povo que não tem uma educação boa, é um povo burro e ignorante. Você lembra agora, Flávio, saindo um pouquinho rapidamente, que já vai encerrar, você lembra que há pouco
pouco tempo agora, nós vimos que o Brasil estava precisando de mão de obras, e essas mão de obras estavam vindo de fora. Aquilo dava um orgulho gigante na gente de ver aquilo. Eu vi no Globo Repórter, buscando mão de obra, importando mão de obra, porque aqui não tinha gente qualificada para isso, como você falou aqui há pouco. Isso é uma grande questão. Mas para isso, para a gente qualificar os nossos trabalhadores, tá, os nossos jovens, a gente precisa de quê? Que as pessoas venham investir aqui para também gerar emprego. Que hoje estão olhando para o Brasil com medo. Levaram todo o investimento embora. Então, na verdade, uma das suas propostas que só vai tentar implementar quando chegar lá, o professor ele vai ter um desconto na hora de comprar o seu carro. Isso. Nós vamos ver da onde vai sair isso. Vai ser um projeto. E aí, de repente, vai ter uma placa vermelha para ele também? Será alguma coisa assim? Aí a gente pode até criar algo diferente, né? Até para você mostrar que é um educador que vai ali na tua frente, né? Uhum. Como é o taxista, o carro. Uma maneira que o senhor encontrou de incentivar esse professor. Isso. E um estímulo também à educação. Isso, com certeza. E aí você resolve um problema também, que é as prefeituras às vezes sofrem. Não vai precisar mais. Sofrem para pagar o tal do. Como é que é? Transporte rural. Não é o transporte rural, não. É o dinheirinho que o cara recebe a mais lá para pagar passagem. É o deslocamento para longas distâncias. Então, eu esqueci o nome técnico agora que dá por conta disso. Mas os professores que trabalham, por exemplo, no interior... Mas para ajudar mais aí do professor, deixa-se uma parte desse dinheiro, porque ele usa para botar o gás. Eu acho que o professor merece isso, entendeu, Flávio? Foi uma classe que era muito respeitada, e que com o passar dos anos, ela foi esquecida. É verdade. Foi ela, ser o quê? Eu sou professor. Quer dizer, o orgulho está virando uma coisa, banalizaram o educador, que sempre foi um orgulho. Você encontra professores que não querem que os seus filhos sejam professores. De maneira nenhuma, nenhum deles. Né? Nenhum deles. Lá em casa botou um para ser médico, o outro está fazendo medicina, o outro é advogado, o outro é advogado. A mãe é professora, tem 2 filhos ou 2 filhas, e não quando querem alguém mais. Fala em ser professor, a mãe fala, pelo amor de Deus. Ainda é o emprego mais fácil para dar aula no município. Ainda é mais fácil. Só que o salário que se paga hoje a um professor é muito pouco, cara. Imagine, Flávio, você sair daqui de Rio Bonito, fazer uma faculdade. Você fez faculdade? Você frequentou uma faculdade até se formar, aí você pagou faculdade, não sei se você pagou particular ou se você... Particular. Então você vê... Pobre não faz faculdade pública. Né? O lanche, a passagem, né? a mensalidade, aí você junta tudo isso, livros, etc e tal, para depois de formado, você fala, pô, vou fazer as contas aqui, quantos anos vai levar, tirando a despesa para me chegar para trabalhar, para me recuperar o dinheiro que eu gastei. Você gasta 1 milhão numa faculdade de medicina, e logo no 8º período, que já está se findando a faculdade, você já começa a receber 3, 4 mil por mês. E depois de formado, um contratozinho de 12, outro de 13, outro de 17, como era em Macaé, não sei hoje, você já passa a ter 30 mil de renda. Então, rapidinho, você recupera o seu dinheiro. Não é isso? Que ainda vai sobrar ainda para o resto da vida. Então, é isso. O educador não podia ser visto da mesma forma? Evidente que é muito mais, né? A classe é muito maior. Mas, pô, especialidade, você criava uma especialidade, enfim, você fazia um investimento que o professor tivesse que fazer mais faculdade, como faz o médico, residência e pós. Eu vou ser sincero com você, Russo. Para você e a galera que está escutando a gente levar isso que eu vou dizer aqui para casa, né? Eu penso que na verdade é uma questão de desunião da categoria e de talvez falta de representatividade da categoria, porque se toda criança precisa de médico, toda criança também precisa de professor. Claro, lógico. Né? Eu quando fui para a faculdade eu já tinha 30 anos. Né? Eu digo para você que eu fui muito mais vezes na faculdade, na escola, do que eu fui a médico. Eu também. Né? É só você fazer a conta. Eu também. Tem gente que vive no médico, mas tem dificuldades e tal. Mas eu, em 43 anos de vida, eu passei por um procedimento cirúrgico pequeno, que fui embora logo depois que terminou. Né? Fiquei na recuperação aqui do Daci Vargas umas 2 vezes só na minha vida toda. Né? Agora, passei
15 anos da minha adolescência e infância na escola, mais 4 na faculdade, fora cursos que eu fiz, etc. e tal. Então, como assim um professor ele não tem, eu acho que isso assim, pra gente, não estou aqui provocando nada não, mas para a gente pensar e para a própria categoria do magistério, pensar bem isso, acho que o governo também deveria ter uma atenção para essa questão como um todo, né? O professor poderia ter um salário bem mais estruturado e o político algo bem mais representativo ao desempenho trabalhista dele, diz aqui minha amiga Simone, acompanhando a gente aqui no Facebook, né? Eu quero deixar essa provocação para os profissionais de educação. É uma classe que eu respeito muito. Nós usamos muito mais a educação do que usamos o posto de saúde. Claro que sim. O posto de saúde do bairro, você só vai quando está doente. Agora na escola você vai todo dia. Lógico. E o sonho de qualquer pai, que é pai realmente, e mãe, que é mãe, quer ver o filho formado. E olha a estrutura da escola, né, Russo? A escola tem merenda, tem uma série de questões que no posto de saúde não. Posto de saúde, Flávio, só tem o médico ali, ele atendeu, o enfermeiro e tal. O meu falecido pai tinha um corte na cabeça, que o professor deu uma reguada na cabeça dele. E o professor, acho que nós se encontra, era notável, né? Não era formado, né? Era em saber, né? Quem sabia mais ensinava os outros. Como é que era isso. E você vê que todo ano papai comprava uma camisa para levar para lá. Vou lá ver o professor. Não vou falar o nome dele aqui, porque posso errar. E todo ano papai fazia questão de ir lá levar a camisa, porque fazia parte da família dele, da vida dele. E acabou com um puxãozinho de orelha. Um tapinha não dói não, Flávio. Pelo contrário. Olha, eu não sei como é que é hoje, viu, Russo? Mas eu até hoje, acredito com você a mesma coisa, eu tenho um imenso carinho pelos meus professores, sobretudo os professores da primeira série, segunda série, eu infelizmente quarta não série. estou em contato mais com eles. Mas as lembranças que eu tenho deles são as melhores possíveis. Eu tenho no meu Facebook uma foto, eu tenho um álbum dedicado só aos professores no meu Facebook, tem lá a foto com a professora da primeira série, da segunda série, da terceira, Sueli de Paula, que é minha amiga de Agenda 21, ativista na nossa cidade, estamos sempre juntos. Foi minha professora de educação artística no Colégio Rio Bonito da 5ª à 8ª série, tenho um carinho muito grande. Todos os professores, né, e tal. Até os inspetores de aluno eu lembro e guardo eles com carinho. Eu lembro do professor Wagner Navega. Wagner marcou muito minha vida. Professor Ramiro, que é meu amigo lá de Araruama, que depois eu vou encontrá-lo lá. Então, assim, você guarda. Abel, não sei como é que é a garotada hoje, mas eu pessoal guardo. da antiga, né? Esse já era mais moderno. O professor Wagner, eu me lembro muito que eu chegava, mexia com máquina de solta aqui na Cimetel, que eu trabalhei aqui, né? E aquilo a gente chamava de choque. Porque você tomava aquela coisa assim na vista e a vista ficava escura. E eu sentava e dormia. Porque ele era muito rígido. E para mim ele sempre dava uma canjazinha, porque ele dizia assim, não, eu sei como é que é aquilo ali. Então tem lembrança legal. Gente, 4h39 minutinhos. Russo, meu irmão, foi um prazer receber você aqui. A galera que está acompanhando a gente aí também. O pessoal que vai acompanhar posteriormente também, eu quero agradecer, né? Porque esse dia eu sempre encontro o povo que está trabalhando nesse horário, da tarde, o cara não tem condição de parar para escutar ou acompanhar no Facebook. O que a galera faz? Quando chega em casa à noite, a mulher vai ver lá o sol nascente, segundo o sol, sei lá como é que é o nome da novela, não sei nem se é essa ainda, e o cara vai pro YouTube assistir meu programa. Flávio, maravilha! Eu chego do trabalho, não tem futebol, vou assistir o seu programa, deixa a mulher vendo a novela dela, eu fico no celular, etc. Então, um abraço para essa galera que assiste nosso programa depois e tal, que já passou, ele fica no Facebook e posteriormente eu coloco também no YouTube. Eu quero te agradecer, Russo, a sua visita aqui, desejar sucesso na sua caminhada aí de candidato a deputado federal, sucesso na sua caminhada também de vereador. Tomara que seja um finalzinho só, né? Claro, mais 3 meses só, né? Isso. Acho que de vereador eu já deu a sua contribuição. Já dei a minha contribuição. E as suas palavras finais aí para a galera que está eu peço novamente àqueles ouvintes e aqueles ouvintes, né, que os nossos ouvintes levem isso, né, para as ruas, para os amigos, para os familiares, na padaria. Não deixe de conscientizar os outros. É uma hora, é um momento único e um momento que não podemos errar mais. Esse momento é um momento muito crítico, onde o Brasil e o Estado do Rio, principalmente, vive um momento muito difícil. Então, se errarmos, podemos estar caminhando em sentido a uma Venezuela. E eu tenho certeza que ninguém quer isso.
para o nosso país, porque nós somos brasileiros, né? Caminhamos aí para um segundo turno com Bolsonaro e Haddad. Você acha que pode ter alguma novidade ou acha que é isso aí mesmo? Eu acho que o cenário hoje está mostrando isso, né? Pode ser que não acredito que tenha mais tempo. Acredita em alguma surpresa? Não acho que não. Só se caiu o avião de alguém, né? Eu costumo dizer. Quando me perguntam, eu falo, se não caiu o avião de ninguém. Isso mais não, né? Caiu o avião de ninguém até lá. Não podemos. O Brasil não está preparado para mais uma paulada dessa, não. Eu acho que agora está na hora da gente brasileiro, tá? A gente carioca, né? A gente do estado do Rio de Janeiro, levar essa coisa de conscientização para cada eleitor, fazer o máximo de pessoas ir às urnas, escolherem bons candidatos. Tem pessoas comprometidas que querem trabalhar, que querem dar sua contribuição e que querem ver o Brasil e principalmente o estado do Rio novamente no rumo de crescimento. É isso que eu espero, isso que eu peço a cada um dos ouvintes, que leve, tá? Eu sei que você tem uma audiência muito boa, que leve isso para outros municípios, para ruas, para que a gente consiga chegar a um crescimento o mais rápido possível, tá? E o mais, agradecer a todos e dizer o seguinte, para finalizar, que enquanto a esperança, a vida, tá? E nós estamos vivos. Então, muito obrigado a todos vocês e uma boa tarde. Beleza, minha gente. Então recebemos aqui Carlos Alberto Siqueira da Silva, meu amigo russo, presidente da Câmara de Araruama, candidato a deputado federal pelo partido Avante, né? E que tem por número, está ali na camisa dele, 7012, né? Nesse conjunto de entrevistas que estamos fazendo aqui com aqueles candidatos da nossa região que quiseram vir aqui no nosso programa, bater um papo conosco, sorte para ele, e que no próximo dia 7 de outubro possamos fazer as melhores escolhas para o país, para o estado, etc. e tal, e para todos os cargos que estão em disputa, né? Vão ser presidente da República, governador, senadores 2, deputado federal e deputado estadual, são as nossas escolhas para o próximo dia 7 de outubro. E você, Russo, está convidado a já retornar aqui depois das passadas eleições, independente de resultado, e sempre, com certeza. E sempre que quiser, fique muito à vontade para a gente bater um papo. Com o maior prazer. Com saber de mais projetos seus, então a gente conversar sobre a vida pública em nosso país, que é sempre bom. Com certeza, pode contar comigo. Obrigado, meu irmão, pela visita aqui, pela presença. Leve um abraço para Araruama e a gente vai ficando por aqui, né? Você que está ligado no nosso programa, muito obrigado pelo carinho, abraço a todos. Daqui a pouco, meu amigo Manuel Rangel com o programa Sol Poente, a partir de 5 da tarde, aqui no programa, aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, né? E o programa Flávio Azevedo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer você que esteve nos acompanhando até agora. Volta amanhã, 1 da tarde, com mais um programa Flávio Azevedo, né? E outras notícias de nossa cidade e região para os amigos que estão aí nos prestigiando. Valeu, gente. Abraço grande. Papai do Céu abençoe a todos. Até amanhã ou qualquer hora aí no Facebook, se houver alguma necessidade de a gente entrar ao vivo aí, fazer uma live, né, e tal. Abraço, gente. Tudo de bom. Valeu. Bom cigarrinho. E você vai vendo aqui a audiência, né? Por aqui, né? Mas tu vai contando o número aqui. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Apresentou programa Flávio Azevedo. Eu acho que dá mais gente. Não, a pessoa quando responde